Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat, e a gente está falando aqui sobre os cuidados que se deve ter com os medicamentos com a farmacêutica Ana Célia. A gente já conversou um pouquinho aqui no primeiro bloco e agora eu queria perguntar, Ana, quais são os cuidados que se deve ter na hora de guardar os medicamentos? Algumas pessoas preferem guardar naquelas caixinhas de pronto-socorro, outras no armário na cozinha, outras guardam determinados medicamentos no quarto ou no banheiro. Qual o melhor local para se guardar? O medicamento, como toda substância química, ele pode sofrer alterações. Então, o ideal que a gente aconselha é que evite a exposição ao sol, exposição a temperaturas elevadas e mudanças de temperatura. Tem gente que coloca na geladeira, aí depois tira para tomar, coloca em cima do freezer, coloca em cima próximo do fogão, aí já sofre uma temperatura. Então, essa mudança drástica de temperatura, o medicamento também sofre. Ele já passa um tempo sendo transportado, armazenado. Então, até esse transporte, ele precisa ser verificado. Foi transportado corretamente, tudo isso tem acompanhamento do farmacêutico. Foi armazenado nas drogarias, nas farmácias corretamente, é muito calor, isso daí tem que ser observado. Se a farmácia está agindo com as qualidades, com as boas qualidades de armazenagem para distribuição, isso também tem que ser observado. Em casa, principalmente, você não pode deixar os medicamentos numa caixinha próximo daquela janelinha que bate o sol de manhã. E nem que bate um respingo de chuva ou que pelo menos fique em cima da geladeira. Eletrodomésticos geralmente esquentam, então eles também sofrem essa variação dessa temperatura. O ideal é que fique isolado, seja numa caixinha ou em cima de algum armário de madeira, que não tem essa mudança de temperatura, mas que não fiquem assim entulhados, sobrecarregados, que possam misturar-se uns aos outros. Então, esse cuidado, geralmente o idoso, o paciente diabético, o paciente hipertenso que toma muito medicamento, ele tende a colocar tudo dentro de um só recipiente e alguns medicamentos se parecem uns com os outros. E isso é prejudicial, porque chega uma hora que você confunde. Você tem que tomar cuidado criterioso para você saber diferenciar um do outro. Então, alocá-los de recipientes um tanto quanto separados, mas que sejam possíveis de observar quais sejam eles, é muito importante. E essa questão dos recipientes, hoje em dia em lojas, eles vendem alguns recipientes para colocar bem separadinho. É recomendado ou é melhor deixar na caixa mesmo? É recomendado. Porém, existe uma informação importante que deve ser dada. As pessoas, elas tiram do blister, pegam com a mão, essa mão deve estar totalmente higienizada para poder colocar no recipiente do remédio, né? No caso do medicamento. Se você pegar de qualquer jeito e levá-lo à boca, você sabe que aí já tem uma contaminação, né? Então, o ideal é você cortar mesmo o blister para você até identificar posteriormente qual é o medicamento. E chegar na hora da tomada, aí sim você administrá-lo devidamente. E Ana, essa questão de guardar os medicamentos, deve-se ter um cuidado também que seja um lugar onde crianças não tenham acesso, né? É importante isso? Principalmente. Tem medicamentos que são coloridos, tem medicamentos que são com sabores, né? Então, principalmente para idosos, que são algumas soluções que já estão sendo preparadas pela indústria farmacêutica, de maneira que seja mais agradável ao paladar. Alguns medicamentos foram sugeridos, inclusive, que fossem feitos na forma de jujubas, para poder administrar melhor para as crianças. Então, isso foi uma discussão muito grande, até que ponto nós podemos tornar o medicamento agradável para a criança, né? Então, isso pode ser prejudicial futuramente quando ela achar que está gostoso demais e for em busca desse medicamento fora da hora que deve ser tomado. E também na hora de guardar, saber, né, separar direitinho o que deve ser usado tanto para adulto quanto para criança, para na hora de administrar não confundir, né? Porque pode causar sérios danos à saúde. Com certeza. Hoje em dia, o medicamento ele é tornado delicado no sentido da administração ao idoso, que é quase tão cuidadoso quanto a criança. Então, as formas de xaropes, emulsões, os antibióticos que são feitos em suspensões, eles são adequados à deglutição tanto da criança quanto do idoso, e não é por isso que deve ser guardado em locais parecidos.
cada medicamento, é de cada paciente para ser tomado devidamente para aquela prescrição, para aquele diagnóstico. E Ana, quais são os cuidados que nós, consumidores, devemos ter em relação a saber qual tipo de medicamento é falsificado ou não? Acredito também que a farmácia, ela precisa ter uma regulamentação. E como que a gente pode estar sabendo disso? As farmácias, elas já seguem uma legislação em que o farmacêutico responsável técnico, ele toma todas essas providências. Logicamente, na atual conjuntura, né, hoje em dia, existem realmente muito mais possibilidades de você se deparar com o medicamento. Então, fora o crivo do farmacêutico que ele já faz nas farmácias e drogarias, é importante também você observar na embalagem. Existe um lote, existe uma validade condizente com a data da fabricação, que geralmente é 2 anos no máximo de fabricação, dependendo do medicamento. As embalagens estão invioladas, não estão abertas, estão com lacres, estão devidamente identificadas com o nome comercial, o nome do princípio ativo, modo de tomar, a bula está correta. Então, tudo isso são fatores que o consumidor, quando ele consegue ter acesso ao medicamento, já dá para perceber se ele tende a ser falsificado ou não. E a questão do descarte dos medicamentos, como que deve ser feito? Então, qualquer dúvida, logicamente, voltar à drogaria e devolver o medicamento, né? Quanto à questão do descarte, existe já uma legislação em que as próprias indústrias, elas têm que ser responsáveis pelo descarte desse medicamento, se seja vencido ou não. Aqui no Amazonas ainda não existe nenhum tipo de iniciativa dessa, já estamos tentando colocar. Mas em alguns outros estados, algumas indústrias já têm dentro das drogarias e farmácias algum tipo de recipiente em que você terminou de usar seu tratamento, o medicamento venceu em casa, você pode devolvê-lo à drogaria e à farmácia que você comprou. Aqui no hospital, alguns hospitais aqui do Amazonas já têm algumas iniciativas desse tipo. Mas os profissionais da saúde responsáveis por esses medicamentos, que somos nós, os farmacêuticos, eles também têm essa responsabilidade. Então, você que tem assim, alguma quantidade de medicamento muito grande em casa, que você observou que venceu, você pode procurar assim, um profissional da saúde e dizer assim, o que eu faço com isso? Como é que eu descarto isso corretamente? Para que você também não jogue no lixo doméstico em casa, que isso vai ser prejudicial àquelas pessoas que estão tendo acesso a esse lixo, né? A gente pode dizer assim. E agora, voltando a falar dessa questão das farmácias, como as pessoas podem estar denunciando? Porque a gente vê que algumas pessoas vendem medicamentos em paradas de ônibus. Isso não é correto. Isso não é correto. O Conselho Regional de Farmácia, ele, em conjunto com a Anvisa, a estadual, e o próprio Ministério Público, ele tem tomado atitudes em coletivo para que evitemos esse tipo de venda sem o devido acompanhamento técnico do profissional responsável e principalmente sem a devida assistência, o que é prejudicial ao consumidor. Então as pessoas têm o primeiro acesso a esse, às vezes é mais barato, mas não contém as qualidades que o medicamento deve conter. Não foi armazenado devidamente, então o mais barato pode sair caro. Você pode estar comprando um medicamento que não vai fazer o efeito terapêutico desejado. Então, essa denúncia pode ser feita também junto ao Conselho Regional de Farmácia. E agora, no caso das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, elas precisam ter um cuidado redobrado em relação a essa questão da medicação, né? Com certeza. O álcool, algumas vezes, inibe o princípio ativo ou o receptor que vai fazer uso daquela substância, daquele medicamento. Então, quando você vai tomar um medicamento, vai fazer uso de uma medicação por um determinado tempo, o ideal, a gente aconselha, é que você evite a ingestão de bebidas alcoólicas. Tem gente que até toma com alguma bebida alcoólica, achando que vai fazer bem. Mas o ideal que a gente aconselha é que você não tome o medicamento com nenhum tipo de líquido que não seja a água. Porque até os sucos ácidos, como o suco de laranja, eles podem afetar na administração dessa medicação. E no caso de pessoas que fazem uso de remédios naturais, juntamente com esses remédios industrializados, vai cortar o efeito ou não?
A medicação natural, a fitoterapia, no caso, ela também tem que ser levada muito a sério. Não é porque é uma planta que não vai ter seus efeitos adversos. A fitoterapia, hoje em dia, ela já é considerada como uma ciência, uma medicina alternativa, que a gente chama, e que está dentro das práticas integrativas complementares à saúde. Ela já está sendo considerada tão importante quanto outros, quanto a própria alopatia, mas com o devido cuidado. Não é porque você toma uma medicação X, como por exemplo hipertensão e diabetes, que você, ao tomar um chá dessa planta ou daquela outra, vai deixar de administrar o seu medicamento direitinho. Então, isso deve ser levado ao médico, né, ou ao farmacêutico dessa prática, né, para que ele conscientemente saiba aconselhá-lo devidamente de qual momento, qual a hora que ele pode tomar para que não interaja, porque a interação medicamentosa aí pode ser mais grave do que a tomada da medicação. E para encerrar aqui a nossa participação, Ana, como que as pessoas podem estar organizando os horários para tomar determinada medicação? É observar bem a prescrição, né? O médico, quando ele faz a prescrição sobre determinado diagnóstico do paciente, ele também observa as medicações que o paciente já possa estar tomando. Ou médico ou farmacêutico. Existe uma prática que se chama conciliação medicamentosa, ou seja, você vai ser consultado por um médico por uma patologia X, só que você já é tipo hipertenso e diabético, então você já toma uma quantidade de medicação pela manhã. Então você comunica ao médico que vai administrar melhor essa tomada de medicação para que não tome todos os medicamentos só de uma vez e não promova interação medicamentosa. Senão, elimina todos os efeitos desses medicamentos e você, ao mesmo tomando, não está tendo esse efeito terapêutico esperado. Ou o médico ou o farmacêutico pode fazer essa conciliação medicamentosa. Nós, como farmacêutico, nós temos todo esse conhecimento para fazer isso. Se vocês quiserem, posso deixar também o meu contato, porque eu também atendo esse tipo de pacientes, mesmo com essas dúvidas, que possa ajudar nesse segmento. Ok, então pode ficar à vontade para deixar esses contatos. Eu sou farmacêutica, se vocês quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida a respeito de medicamentos, de interação medicamentosa, podem entrar em contato pelo meu telefone 9116-2589, também é o WhatsApp. Ok, Ana Célia, muito obrigada, viu, pelas dicas de hoje aqui a respeito das medicações. Tenha um bom dia. Obrigada, estou à disposição. E assim nós vamos encerrando mais um bloco do Estúdio Sat. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Júlio Verde. Você sabe o que é? Se não sabe, então não perde, que é no próximo bloco. A gente volta já.